O seu frigorífico pode estar a matá-lo neste momento e você nem sequer sabe. Todos os dias, milhões de idosos abrem os frigoríficos e pegam em alimentos que consideram perfeitamente seguros. Mas eis a terrível verdade. 5 alimentos comuns que se encontram no seu frigorífico estão silenciosamente a transformar-se em bombas relógio tóxicas, que podem provocar cancro, destruir o fígado ou levá-lo às urgências. E se tem entre 55 e 80 anos, o seu risco aumentou exponencialmente. Um novo estudo chocante descobriu que 73% dos idosos armazenam pelo menos um alimento perigoso na geladeira por muito tempo. Não se trata de sobras vencidas que você sente o cheiro do outro lado da sala. Esses alimentos parecem bons, cheiram normal e têm o gosto exatamente como deveriam. Mas, por dentro, reações químicas invisíveis estão criando compostos cancerígenos que o seu corpo envelhecido não consegue mais combater. A pior parte? O próprio aparelho em que confia para manter os seus alimentos seguros está, na verdade, a tornar alguns alimentos mais perigosos a cada dia que passa. Neste vídeo, revelamos os 5 alimentos que nunca deve guardar na geladeira por muito tempo, classificados de perigosos a absolutamente mortais. Alguns deles vão chocá-lo, porque provavelmente estão na sua geladeira neste exato momento. Fique até o final, porque o alimento número 1 da nossa lista é tão inesperado que a maioria dos idosos tem comido errado a vida inteira. E a solução simples que vamos partilhar pode literalmente adicionar anos à sua vida. Mas antes de começarmos, diga-nos nos comentários abaixo quantos anos tem e qual é a coisa mais velha que tem no frigorífico neste momento. Lemos todos os comentários e dizemos-lhe se é seguro ou se precisa de deitar fora imediatamente. Agora, vamos começar com o alimento número 5, um favorito colorido que esconde um segredo obscuro. O número 5 da nossa contagem regressiva são os alimentos em conserva com corantes artificiais. Aqueles pickles verdes vibrantes, ovos em conserva vermelhos brilhantes e pimentas coloridas que dão um toque de cor e nostalgia às suas refeições. Eles lembram-no dos churrascos de verão, das festas de fim de ano e de tempos mais simples. Mas aqui está o que ninguém lhe diz. Os corantes artificiais que tornam os alimentos em conserva tão atraentes estão a decompor-se lentamente no seu frigorífico, criando subprodutos tóxicos que podem estar a destruir as suas células por dentro. O problema começa com corantes artificiais como o amarelo 5, o vermelho 40 e o azul 1. Esses produtos químicos sintéticos são adicionados aos alimentos em conserva para torná-los mais frescos e apetitosos. Mas quando esses corantes ficam em salmoura ácida por semanas ou meses, eles passam por transformações químicas que produzem compostos ligados a danos celulares e cancro. Um estudo publicado na revista Food and Chemical Toxicology descobriu que esses produtos da decomposição podem se acumular no seu corpo ao longo do tempo. E para idosos cujos sistemas de desintoxicação já estão mais lentos, esse acúmulo tóxico acontece ainda mais rápido. Mas espere, tem mais. Muitos alimentos em conserva comprados em lojas também contêm benzoato de sódio, um conservante que parece inofensivo, até reagir com a vitamina C, naturalmente encontrada nos vegetais em conserva. Quando esses dois produtos químicos se encontram nesse ambiente ácido, formam benzeno, um conhecido carcinógeno que tem sido associado à leucemia e outros tipos de cancro do sangue. Essa reação não acontece da noite para o dia. Ela se acumula lentamente, silenciosamente, enquanto aquele pote de picles fica inocentemente na prateleira da sua geladeira. Walter, um amante de pickles de 81 anos, aprendeu isso da maneira mais difícil. Ele guardava os seus ovos em conserva vermelhos brilhantes, favoritos na geladeira por até 6 meses, acreditando que o vinagre os preservaria para sempre. Ele não tinha ideia de que, embora o vinagre impeça as bactérias, ele, na verdade, acelera essas reações químicas perigosas.
Quando o seu médico explicou o risco de cancro durante um check-up de rotina, Walter ficou chocado. Ele estava a envenenar-se com o seu lanche favorito há anos sem saber. O mais assustador é que não se consegue ver, cheirar ou saborear essas alterações tóxicas. Os seus pickles podem ter o mesmo sabor picante e delicioso do dia em que os abriu, mas por dentro estão a tornar-se mais perigosos a cada semana que passa. Para os idosos, cujos corpos estão menos equipados para neutralizar toxinas, mesmo pequenas quantidades destes produtos químicos podem desencadear problemas de saúde graves. Veja como se proteger. Primeiro, verifique os rótulos agora mesmo. Se vir amarelo 5, vermelho 40, azul 1 ou benzoato de sódio, está a assegurar um potencial risco à saúde. Segundo, depois de abrir qualquer produto em conserva, consuma-o em no máximo 2 a 4 semanas. Anote a data no frasco para não se esquecer. Terceiro, mude para marcas que usam corantes naturais, como açafrão para amarelo ou suco de beterraba para vermelho. Ou melhor ainda, faça os seus próprios pickles em casa, onde controla todos os ingredientes. Subindo na nossa lista de alimentos perigosos, o número 4 é algo que a maioria dos idosos come quase todos os dias, sem perceber a bomba relógio que está a criar no frigorífico. Número 4. Charcutaria conservada com nitratos. Aquelas embalagens práticas de peru fatiado, fiambre, salame e mortadela que facilitam tanto o almoço. Basta pegar algumas fatias, colocá-las no pão e pronto, tem uma refeição. Mas aqui está a verdade perturbadora que a indústria de charcutaria não quer que saibas. Todos os dias, esses enchidos ficam na tua geladeira, produzindo literalmente substâncias químicas cancerígenas que podem estar a destruir o teu sistema digestivo, um sanduíche de cada vez. Os culpados são os nitratos e nitritos, conservantes que mantêm os enchidos com uma aparência rosada e apetitosa, ao mesmo tempo que impedem o crescimento bacteriano. Parece bom, certo? Errado. Quando esses químicos são expostos às condições da sua geladeira, incluindo mudanças de temperatura ao abrir a porta, exposição ao ar e a decomposição natural das proteínas, eles se transformam em nitrosaminas. A Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Cancro classificou as nitrosaminas como prováveis carcinógenos humanos, com estudos ligando-as diretamente ao cancro de estômago e coloretal. Eis o que torna isto especialmente perigoso para os idosos. A capacidade do corpo para reparar danos celulares diminui drasticamente após os 60 anos. Assim, enquanto uma pessoa de 30 anos pode processar estas toxinas sem grandes problemas, as células envelhecidas sofrem um golpe após outro, acumulando danos que podem desencadear o cancro anos mais tarde. Além disso, a maioria dos enchidos é rica em sódio, que prejudica o sistema cardiovascular e os rins, órgãos que já estão sob stress com o envelhecimento. Marjorie, uma viúva de 78 anos, descobriu esse perigo quase tarde demais. Ela mantinha embalagens abertas de peru e presunto na geladeira por até 4 semanas, esperando até que cheirassem mal para jogá-las fora. Ela não tinha ideia de que o USDA recomenda comer carnes frias abertas dentro de 3 a 5 dias. Ponto final. Não é necessário fazer o teste do cheiro. Quando a carne fria cheira mal, já está perigosa há semanas. As alterações químicas que criam nitrosaminas são completamente inodoras e invisíveis. Pense na sua geladeira agora. Há quanto tempo está aquele pacote de presunto lá? 1 semana? 2 semanas? 1 mês? Cada dia a mais multiplica o risco de cancro. E aqui está o pior. Mesmo os caros enchidos naturais ou não curados costumam usar pó de aipo, que contém nitratos naturais que passam pelas mesmas transformações perigosas. A solução não é complicada, mas requer a mudança de velhos hábitos. Primeiro, compre apenas o que vai comer em 3 a 5 dias. Segundo, assim que abrir uma embalagem, escreva a data com caneta permanente. Terceiro,
guarde os enchidos na parte mais fria do frigorífico, nunca na porta, onde as oscilações de temperatura aceleram a decomposição química. Quarto, considere assar o seu próprio peru ou frango e cortá-lo você mesmo. Leva 30 minutos no domingo e dá-lhe enchidos sem nitratos para o almoço durante toda a semana. Mas os enchidos não são os únicos alimentos supostamente seguros que escondem riscos de cancro no seu frigorífico. O número 3 da nossa lista afeta milhões de idosos que pensam que estão a fazer uma escolha saudável. Número 3. Queijos macios propensos a mofo. Brie, Camembert, Gorgonzola, aqueles queijos cremosos e luxuosos que fazem-nos sentir sofisticado e culto. Derretem na língua, combinam perfeitamente com vinho e transformam um simples biscoito numa experiência gourmet. Mas esses mesmos queijos elegantes podem abrigar uma das bactérias mais perigosas conhecidas pela segurança alimentar que se desenvolve no ambiente frio da sua geladeira. O inimigo é a Listeria monocytogenes, uma bactéria que, na verdade, prefere temperaturas frias. Enquanto a maioria das bactérias perigosas abranda no frigorífico, a Listeria continua a multiplicar-se alegremente a 1,5 a 4,5 graus Celsius. Para idosos com o sistema imunitário enfraquecido, uma infecção por Listeria não é apenas uma intoxicação alimentar. É uma emergência com risco de vida. O CDC relata que os idosos enfrentam uma taxa de mortalidade de 20 a 30% por listeriose. Não é um erro de digitação. Até 1 em cada 3 idosos infectados pode morrer. Mas a listeria não é a única ameaça que espreita nos queijos de pasta mole. O seu elevado teor de umidade cria o ambiente perfeito para o crescimento de bolor, e ao contrário dos queijos de pasta dura, onde é possível cortar as partes bolorentas, o bolor dos queijos de pasta mole penetra profundamente no produto. Quando se vê aquela mancha verde felpuda, fios de bolor invisíveis já se espalharam por toda a fatia, produzindo micotoxinas. Estes compostos tóxicos foram associados pela Organização Mundial da Saúde a danos no fígado e ao aumento do risco de cancro. Harold, um entusiasta de queijos de 74 anos, aprendeu esta lição da maneira mais difícil. Ele se orgulhava das suas sofisticadas tábuas de queijos, saboreando lentamente um brie caro durante 3 semanas. Ele presumia que a refrigeração o tornava seguro indefinidamente. Então veio a febre, as dores musculares e uma ida às urgências. O seu médico identificou uma intoxicação por listeria proveniente daquele brie envelhecido. Harold teve sorte de sobreviver. Muitos idosos não têm. Eis a parte realmente assustadora. Os queijos de pasta mole podem parecer e saber perfeitamente bem, mas conter níveis mortais de bactérias ou toxinas invisíveis do bolor. As suas papilas gustativas não conseguem detectar a listeria. O seu nariz não consegue cheirar micotoxinas. Estes queijos não apresentam sinais de alerta enquanto o envenenam silenciosamente. E como os queijos macios absorvem odores de outros alimentos no frigorífico, podem deteriorar-se ainda mais rapidamente quando armazenados perto de cebolas, alho ou outros itens com cheiro forte. Proteger-se requer disciplina rigorosa. Compre apenas pequenas porções que você consumirá em 7 a 10 dias. Não 3 semanas, nem 2 semanas. 1 semana para máxima segurança. Armazene os queijos macios embrulhados em papel manteiga e, em seguida, coloque-os em um recipiente fechado na parte mais fria da geladeira. Nunca os armazene na porta. Verifique-os diariamente para ver se há mofo além do que é naturalmente parte do queijo. Se você notar qualquer crescimento incomum, jogue fora o pedaço inteiro imediatamente. Sem exceções. Considere mudar para queijos mais duros, como cheddar envelhecido ou parmesão, que resistem ao bolor e às bactérias devido ao seu baixo teor de umidade. Eles podem não ter aquele luxo cremoso, mas também não vão levá-lo à UTI. Agora estamos a entrar em território realmente perigoso.
O próximo alimento da nossa lista é algo que provavelmente tem no seu frigorífico agora. E novas pesquisas mostram que ele está a criar compostos cancerígenos mais rapidamente do que os cientistas jamais imaginaram. Número 2. Sobras de arroz cozido. Este vai chocá-lo. O arroz, aquele grão inocente e versátil que combina com tudo. A base de inúmeras refeições reconfortantes. O alimento básico que economiza dinheiro e dá volume a qualquer prato. Mas as sobras de arroz são secretamente um dos alimentos mais perigosos que pode guardar no frigorífico. E quase ninguém sabe porquê. Não se trata do arroz ficar velho ou perder nutrientes. Trata-se de esporos invisíveis que sobrevivem ao cozimento e se transformam em toxinas mortais enquanto ficam no frigorífico. O vilão é o Bacillus cereus, uma bactéria cujos esporos resistem às altas temperaturas do cozimento. Pode ferver esse arroz por 1 hora e esses esporos vão rir de si. Quando o arroz esfria, especialmente se esfriar lentamente à temperatura ambiente, esses esporos acordam e começam a se multiplicar loucamente. Eles produzem toxinas que causam intoxicação alimentar grave, com sintomas que incluem vômitos violentos, diarreia e desidratação, que podem levar idosos ao hospital. Mas é aqui que fica ainda mais assustador. O arroz armazenado incorretamente na geladeira também pode desenvolver bolores que produzem aflatoxinas, algumas das substâncias cancerígenas mais potentes conhecidas pela ciência. Essas toxinas estão diretamente ligadas ao cancro do fígado e são completamente invisíveis, insípidas e inodoras. Pode comer arroz contaminado com sabor perfeitamente normal enquanto consome aflatoxinas suficientes para causar danos ao fígado que só aparecem anos mais tarde como cancro. Patrícia, uma avó de 68 anos, seguia a tradição da sua mãe de cozinhar uma panela grande de arroz todos os domingos para usar durante a semana. Um planeamento alimentar inteligente. Certo? Errado. Depois de um caso grave de intoxicação alimentar que a levou ao hospital, o seu médico descobriu que ela vinha jogando roleta russa com o Bacillus cereus há anos. Ficou chocada ao saber que o arroz deve ser consumido dentro de 1 a 2 dias após o cozimento e não ao longo de uma semana inteira. A parte mais perigosa? Reaquecer não salva. As toxinas produzidas pelo Bacillus cereus e pelo bolor são estáveis ao calor. Pode aquecer o arroz no micro-ondas até ficar bem quente, e essas toxinas continuarão lá, prontas para atacar o seu sistema digestivo. Para idosos com o sistema imunológico já comprometido, essa dupla ameaça de toxinas bacterianas e aflatoxinas cancerígenas é especialmente mortal. Veja como manusear o arroz com segurança. Após cozinhar, espalhe-o imediatamente em uma assadeira para esfriar rapidamente. Você tem 1 hora para esfriá-lo e colocá-lo na geladeira. Não 2 horas, nem quando terminar de comer, 1 hora. Guarde-o em porções pequenas e individuais em recipientes herméticos. Coma o arroz refrigerado dentro de 24 a 48 horas no máximo. Tudo o que não for consumir em 2 dias deve ir diretamente para o congelador. Ao reaquecer, certifique-se de que atinge 74 graus Celsius em toda a sua extensão e nunca reaqueça o arroz mais do que uma vez. Isto pode parecer excessivamente cauteloso, mas quando a alternativa é cancro no fígado ou 1 semana no hospital, estas precauções valem a pena. O arroz pode ser um alimento simples, mas os perigos que pode acarretar são tudo menos simples. Chegamos agora ao alimento mais perigoso da nossa lista. Este assassino, número 1, provavelmente está no seu frigorífico neste momento e estudos mostram que é diretamente responsável por milhares de casos de cancro todos os anos entre idosos. Número 1. Carnes fumadas. Bacon a chiar na frigideira. Presunto de Natal a brilhar na travessa. Salsichas fumadas ao lado dos seus ovos matinais. Não são apenas alimentos, são tradições, memórias, conforto num prato.
Mas eis a verdade devastadora que pode salvar a sua vida. As carnes fumadas e processadas armazenadas no seu frigorífico estão literalmente a produzir químicos cancerígenos todos os dias, e quanto mais tempo ficam lá, mais mortais se tornam. O processo de fumagem que dá a estas carnes, o seu sabor incrível, também as carrega de nitratos e nitritos. No ambiente úmido da sua geladeira, estes conservantes sofrem uma transformação sinistra em nitrosaminas, compostos tão cancerígenos que são usados para induzir o cancro em estudos laboratoriais. A cada dia que aquele pacote de bacon fica na sua geladeira, mais nitrosaminas se formam. É como ter uma pequena fábrica de cancro a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao lado do seu leite e dos seus ovos. Para os idosos, isso é catastrófico. A capacidade do seu corpo de reparar danos no ADN diminuiu em até 50% em comparação com quando era mais jovem. Enquanto uma pessoa de 30 anos pode neutralizar esses carcinógenos, as suas células estão a acumular danos que desencadeiam diretamente cancros de estômago, cólon e esôfago. Estudos mostram que idosos que comem regularmente carnes processadas envelhecidas têm taxas de cancro 40% mais altas do que aqueles que não comem. A parte mais assustadora: estas carnes não apresentam sinais de alerta. O seu bacon parece perfeito, cheira deliciosamente e tem um sabor incrível. Enquanto isso, nitrosaminas invisíveis estão inundando o seu organismo. Harold, um reformado de 72 anos, descobriu este pesadelo em primeira mão. Ele comprava embalagens familiares de salsicha fumada e guardava-as durante semanas, cortando porções conforme necessário. Durante um check-up de rotina, o seu médico perguntou-lhe sobre a sua dieta e quase caiu da cadeira quando Harold descreveu os seus hábitos de armazenamento de salsichas. O médico explicou que Harold vinha se envenenando com substâncias cancerígenas há anos. Mas as nitrosaminas não são os únicos assassinos escondidos nas suas carnes defumadas. Esses produtos também são bombas de sódio, com alguns contendo mais de 1000 mg por porção. Para idosos que já sofrem de hipertensão ou problemas renais, este ataque de sódio pode provocar ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais ou insuficiência renal. Não está apenas a arriscar-se a ter cancro, está a atacar vários sistemas orgânicos simultaneamente. Aqui está o seu guia de sobrevivência para carnes fumadas. Nunca guarde embalagens abertas por mais de 3 a 5 dias. No momento em que abrir o bacon, escreva a data com uma caneta permanente, sem exceções. Compre as embalagens mais pequenas possíveis, mesmo que custem mais por quilo. A sua vida vale mais do que poupar 2 euros. Congele tudo o que não for usar em 3 dias, embrulhado em porções que vai usar de uma só vez. Quando descongelar, faça-o durante a noite no frigorífico. Nunca na bancada, onde as bactérias se multiplicam. Considere mudar para carnes frescas que você mesmo tempera. Aquele sabor a fumo que adora? Pode obtê-lo com páprica fumada ou fumo líquido, sem o risco de cancro. Sim, dá mais trabalho, mas também significa mais anos com os seus netos. Agora vamos falar sobre o que tudo isso significa para si. Todos os alimentos que discutimos hoje estão em milhões de frigoríficos neste momento, transformando-se silenciosamente de nutrientes em veneno. O frigorífico em que confia há décadas para mantê-lo seguro tornou-se um terreno fértil para compostos cancerígenos, bactérias mortais e toxinas que destroem o fígado. Mas eis a verdade empoderadora. Todos os riscos que revelamos hoje podem ser eliminados com mudanças simples na forma como faz as compras, armazena e consome esses alimentos. Não precisa de desistir completamente dos seus alimentos favoritos. Basta tratá-los com o respeito que as substâncias perigosas merecem. Aquele pacote de fiambre não deve ficar 3 semanas na geladeira. Aquele arroz não deve durar 5 dias. Aquele brie caro não deve ser saboreado durante 1 mês. Estas não são apenas diretrizes de segurança alimentar, são estratégias de prevenção do cancro que podem literalmente salvar a sua vida. Para os idosos,
estas precauções já não são opcionais. O seu sistema imunitário já não é o que era. As suas células não conseguem reparar os danos como faziam aos 40 anos. Os seus órgãos estão mais vulneráveis às toxinas. Mas isso também significa que cada mudança positiva que faz tem um impacto maior. Cada vez que deita fora carne fria velha, está a prevenir o cancro. Cada vez que congela o arroz que sobrou, está a proteger o seu fígado. Cada vez que compra um pacote menor de bacon, está a escolher a vida em vez da conveniência. Pare um momento agora para pensar na sua geladeira. O que está lá há muito tempo? O que precisa ser jogado no lixo hoje? Que hábitos precisam mudar amanhã? A sua geladeira deve ser uma fonte de nutrição, não um laboratório químico que produz carcinógenos. O poder de mudar isso está inteiramente nas suas mãos. Antes de ir, deixe um comentário abaixo e diga-nos qual destes 5 alimentos o surpreendeu mais. É culpado de guardar algum deles por muito tempo? Que mudanças vai fazer a partir de hoje? Lemos todos os comentários e estamos aqui para apoiar a sua jornada para uma saúde melhor. E se este vídeo abriu os seus olhos para perigos que nunca soube que existiam, partilhe-o com alguém de quem gosta. Pode salvar a vida dessa pessoa. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para nunca perder as nossas atualizações de saúde que podem salvar a vida de idosos. Porque o conhecimento não é apenas poder, é proteção. Obrigado por assistir e lembre-se, a sua saúde vale mais do que qualquer conveniência. Faça hoje as mudanças que o seu futuro irá agradecer amanhã.